A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua mente, seu coração, com paz, esperança e força. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Minuto com Deus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E eu creio, irmãos, que essa palavra será como alívio e renovo para muitas pessoas. Portanto, se você está esperando uma resposta de Deus, essa mensagem é para você. Pode ser que a espera esteja doendo. Pode ser que você já tenha chorado, orado, clamado e mesmo assim não viu nada mudar. Mas eu quero que você ouça isso. Deus não ignora nenhuma oração feita com fé. Ele ouve, ele vê e ele age. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus ainda responde. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus ouve a minha oração. Amém? Você pode colocar isso aqui com convicção nos comentários? Deus ouve a minha oração. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso eu peço que você nos ajude dando o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Você também pode nos ajudar se tornando membro do canal ou através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 5 e 6. Eu vou ler na versão Nova Tradução, linguagem de hoje, que diz assim, olha: Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha só, irmãos, Jesus amava aquela família. Mas mesmo assim, ele não foi correndo quando ficou sabendo da doença de Lázaro. Sabe o que aconteceu? Lázaro morreu. Humanamente falando, parecia tarde demais. Mas Jesus não chega atrasado. Ele chega na hora exata em que a glória de Deus vai ser revelada. Marta e Maria não estavam entendendo aquele silêncio. Mas Jesus já sabia o que ia fazer. Quando ele chegou, Lázaro já estava ali morto, havia 4 dias. Para todas as pessoas ali, era o fim, menos para Jesus. Porque quando Jesus está presente, até o impossível obedece a ele. O texto diz que Jesus chegou e chorou junto com elas. Ou seja, ele se comoveu. Mas em seguida, ele mandou tirar a pedra. E ele gritou assim: Lázaro, venha para fora. E Lázaro então saiu do túmulo. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder para chamar vida onde já existe morte. Esperança onde há dor. Caminho onde só existe trevas. Escuta isso, irmão. O fato de Jesus não ter respondido imediatamente não significava que ele não amava Lázaro. O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. A resposta que você está esperando pode não ter chegado ainda, mas isso não significa que ela foi negada. Às vezes, Deus deixa a gente esperar para que fique muito claro que foi Ele que agiu. Não foi o tempo, não foi o acaso, não foi uma coincidência. Foi a mão dele. Porque a glória pertence a ele. E quando ele faz, ninguém pode dizer que foi outra pessoa, que foi outra coisa. A gente vive numa geração imediatista, que quer tudo para ontem. Mas Deus não se move no nosso tempo. Ele se move na eternidade. Enquanto a gente está olhando para o relógio, ele está olhando para o nosso coração. E tem coisas que Deus só libera quando ele vê que nós estamos prontos. Nem antes, nem depois, mas no tempo certo.
Talvez você esteja sendo provado nesse tempo da espera. Talvez você esteja como Marta, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas olha o que Jesus responde no versículo 40. Eu não te disse que, se você crer, verá a glória de Deus? Olha só, essa é a chave. Crer mesmo quando parece tarde demais. Crer mesmo quando não existem sinais. Continuar acreditando quando os sentimentos já dizem o contrário. Crer quando o mundo inteiro já diz que acabou. Porque quem crê, vê. E Deus está te chamando hoje para continuar crendo. Você não chegou até essa mensagem por acaso. O Espírito Santo está falando com você. Continue crendo. Porque a pedra será tirada. A voz de Jesus vai ecoar. E o que estava morto vai voltar a ter vida. Essa não é uma promessa minha, é a palavra do Senhor. Então, se fortaleça, se levante, respire fundo e saiba que não acabou. Esse não é o seu fim. Você está no meio de um processo. E o fim que Deus escreveu é bem diferente do que você está imaginando agora. É um fim de paz, um fim de cura, de restauração. É o fim onde o nome do Senhor será glorificado. E quando Ele for glorificado na sua vida, outras pessoas também vão crer. A sua história será resposta para outras histórias. O seu milagre vai gerar fé. A sua vitória vai apontar para Cristo. Então, continue, não desista. O céu está em movimento. A resposta está a caminho. E é por isso que agora, com toda a fé que nós temos no coração, nós vamos orar juntos. Amém? Eu quero orar pela sua vida, mas eu quero que aí onde você está, você ore junto comigo. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Talvez no seu coração passe uma palavra, uma voz dizendo assim: mas pastor, já faz tanto tempo, eu acho que não tem mais saída. Não tem mais como Deus agir. Mas Ele é Deus do impossível. Creia nisso. Amém? Se tem alguma pessoa pela qual você está orando, coloque o nome dela aqui. Se existe alguma situação, mesmo que pareça impossível, escreva ela aqui nos comentários. E creia na vontade de Deus, que é melhor do que a nossa, e no poder dele sobre todas as coisas. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero começar essa oração nessa manhã com gratidão. Ó Deus, somos gratos porque mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor ainda entra em cena. Mesmo quando já rolou a pedra, mesmo quando já disseram que é tarde demais, o Senhor sempre nos surpreende. Obrigado porque o teu amor é maior do que os diagnósticos, maior do que a lógica, maior até mesmo do que a morte. Obrigado por nos lembrar hoje, através da história de Lázaro, que o Senhor chora com os que choram, mas também chama para fora aqueles que estão presos. Que o Senhor se importa com a nossa dor e não nos abandona. Que o Senhor nos visita nos nossos túmulos, nas nossas cavernas, não para nos julgar, mas para nos levantar. Nós te agradecemos por Jesus, pelo teu Filho Jesus. Esse Jesus que andava com simplicidade, mas que tinha todo o poder. Esse Jesus que não precisava provar nada para ninguém, mas que se movia por amor. Obrigado porque foi esse mesmo Jesus que viu a dor das irmãs de Lázaro e chorou junto com elas. E é esse mesmo Jesus que olha para a nossa dor agora. Obrigado, Pai, por esse amor incomparável. E agora, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe quando duvidamos, quando achamos que o Senhor chegou tarde demais, quando falamos ou pensamos como Marta, se o Senhor estivesse aqui. Nos perdoe, Pai, por tantas vezes pensar que o Senhor nos abandonou.
derrama sobre nós a tua misericórdia, nos purifica com o teu sangue. Ó Deus, converte o nosso coração, que muitas vezes quer controlar as coisas, até o tempo. Muitas vezes queremos respostas imediatas. Queremos viver só de milagres, mas não queremos passar pelo tempo da espera. Nos ensina a confiar no teu tempo, porque ele é perfeito. Mesmo quando parece tardio, é o teu tempo que gera o maior milagre. Pai amado e querido, eu quero orar agora por cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. Eu apresento diante de ti esse irmão e essa irmã que têm enfrentado dores profundas, que talvez estejam se sentindo como Lázaro, sem saída, presos, abandonados e esquecidos, que talvez esteja ouvindo vozes dizendo que já não tem mais jeito. Mas o Senhor é aquele que chama para fora, que traz vida onde só havia morte, que transforma o fim em começo. Eu oro agora, meu Deus, por quem está emocionalmente esgotado, por quem tem acordado no modo automático, por essa pessoa que está orando, mas está sem forças. Que o Senhor visite esses corações com o teu Espírito Santo. Que o Senhor traga vida, traga fôlego e traga uma nova esperança. Eu quero apresentar ao Senhor aqueles que estão lutando com as enfermidades. Ó Deus, eu oro pela cura desse câncer, por essa dor nas articulações, pela depressão, pela insônia, pelos diagnósticos cruéis. Eu oro para que o Senhor se levante como médico dos médicos, para que o Senhor estenda a tua mão e opere o milagre. Não por merecimento nosso, Deus, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor pode, porque o Senhor ainda ressuscita o que está morto. Eu oro, ó Deus, pelas famílias representadas aqui nos comentários, por filhos que se afastaram, por irmãos que não se perdoam. Entra com reconciliação, Pai. Derrama o teu amor dentro desse lar. Restaura o que foi quebrado. Transforma a atmosfera nessa família. Que cada casa representada aqui nos comentários desse vídeo se torne um lar cheio da tua presença. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando vícios. Ó Deus, pessoas que sabem que estão presas em hábitos nocivos, em comportamentos, ó Deus, que têm prejudicado a sua mente, o seu corpo, a sua vida espiritual, mas que não conseguem sair desse ciclo. Pessoas que querem mudar, mas se sentem fracas. Ó Deus, que o Senhor quebre essas correntes. Muda, Deus, o gosto, o desejo, o caminho. Liberta ela, liberta ele, Pai. Restaura a dignidade, a alegria, a vida. Que o Senhor contemple cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu sei que o Senhor chega na hora certa. Que o Senhor contemple a dor dessa pessoa. Que o Senhor não permita que essa família seja destruída. Que o Senhor abra essa porta para que ele entre por ela e seja abençoado. Que cada pessoa que está aqui receba aquilo que o Senhor tem para ela. Seja o milagre, a cura, a restauração, o alívio ou o fortalecimento, para que ela consiga suportar essa situação. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa oração te abençoou, se Deus falou com você, compartilhe essa mensagem com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e envie para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem um poder tremendo, irmãos. Ela pode trazer vida onde há morte. Ela pode restaurar aquilo que se perdeu. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui todos os dias, sempre com mais um Minuto com Deus. Você já viveu uma fase da sua vida em que parecia que tudo estava dando errado?
mesmo que você estivesse fazendo tudo certo? Tem momentos em que nós somos fiéis, obedientes e ainda assim enfrentamos rejeição, injustiça e abandono. A história de José do Egito nos lembra que a presença de Deus em nossa vida não nos isenta da dor e do sofrimento, mas nos garante a vitória no tempo certo. Hoje eu quero refletir junto com você na vida desse grande homem de Deus e perceber como a presença do Senhor, a presença constante do Senhor, fez dele uma pessoa próspera e abençoada. Não por ausência de lutas, mas por estar no centro da vontade de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, porque assim você nos ajuda a alcançar mais pessoas. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para muita gente. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, que vai aparecer para você. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso trabalho, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida poderosamente. A palavra de Deus diz que José foi vendido pelos próprios irmãos quando tinha só 17 anos. Ele era o filho mais amado de Jacó, mas foi lançado em um poço seco e depois vendido como escravo pelos seus irmãos. O texto que eu quero ler está em Gênesis capítulo 39, do verso 1 ao verso 4, que diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O verso 2 diz assim: o Senhor estava com José. Guarde isso. O Senhor estava com José. De modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: o Senhor está comigo. Você pode escrever isso? O Senhor está comigo. Irmãos, é importante saber que José vivia num contexto onde a escravidão era comum entre os povos estrangeiros. O fato de Deus estar com ele em uma terra estranha mostra que a fidelidade do Senhor não está limitada a um lugar específico ou a uma condição social. Ele é Deus de perto e de longe, Deus dos ricos e dos pobres, Deus dos órfãos e dos estrangeiros. José tinha perdido o status, a família, até mesmo sua liberdade, mas ele não perdeu a presença de Deus. E isso fez toda a diferença. Em Gênesis 39, José foi acusado injustamente pela esposa de Potifar, por não querer ter relações com ela. E por causa disso, ele foi lançado na prisão. Mesmo nesse momento de profunda agonia e injustiça que José passou, no verso 21 diz que o Senhor estava com ele e lhe mostrou bondade, fazendo com que ele ganhasse a simpatia do carcereiro. A repetição da frase "o Senhor estava com José", que é mencionada aqui nos versos 2, 21 e 23,
serve para nós como um refrão teológico, mostrando que a presença de Deus é o fio condutor da vida de José. Isso revela que, mesmo em ambientes hostis, Deus pode nos fazer prosperar. Enquanto o mundo via um prisioneiro, Deus via em José um administrador fiel. O que os homens chamam de derrota, Deus pode estar usando como preparação. Em Gênesis 40, mesmo dentro da prisão, José interpreta sonhos. E quando ele fez isso, ele pediu para não ser esquecido, mas ele ainda ficou mais 2 anos como prisioneiro. No Salmo 40, verso 1, o salmista Davi escreveu assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A espera de José foi longa, mas ela não foi em vão. Deus estava preparando o cenário perfeito, mesmo quando nada parecia mudar. Sabe, irmãos, às vezes o silêncio de Deus não significa que ele se esqueceu da gente ou que nos abandonou. Tem coisas que Deus permite que nós passemos na vida, para que nós sejamos preparados de acordo com o propósito que ele tem para nós. José foi moldado no silêncio da prisão, para depois ser exaltado na glória do palácio. No capítulo 41 do livro de Gênesis, depois de interpretar os sonhos de Faraó, José foi elevado a governador do Egito. O menino, que foi rejeitado pelos próprios irmãos, se tornou o homem mais poderoso daquele país. Salmos 37, verso 23 e 24 diz assim: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. E é interessante perceber que, mesmo exaltado, José manteve a humildade. Ele reconheceu diante de Faraó que a interpretação que ele teve do sonho vinha de Deus e não dele mesmo. A prosperidade que veio sobre a vida de José não era apenas fruto do seu talento, do seu carisma, mas sim da presença de Deus sobre a vida dele. E por fim, nós vemos a presença do Senhor também no momento de reconciliação com seus irmãos. Afinal de contas, de que valeria todo o progresso de José se ele não consertasse com a sua família? Em Gênesis 45, ao rever os irmãos, José não guardou rancor. Ele entendeu que tudo o que havia acontecido na sua vida fazia parte do plano divino. No versículo 5, ele diz assim: não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Nós podemos enxergar José como uma figura de Cristo, porque ele sofreu injustamente, foi exaltado e se tornou instrumento de salvação para aqueles que o rejeitaram. A dor que José enfrentou foi o caminho usado por Deus para preservar a linhagem que daria origem ao Messias. Meu querido irmão, minha querida irmã, prosperidade não é ausência de luta, é presença de Deus em toda e qualquer circunstância. José não foi poupado da rejeição, da injustiça ou do sofrimento, mas em tudo isso ele teve o que há de mais precioso: Deus estava com ele. Se você está vivendo um momento difícil, eu quero que você saiba de uma coisa: não importa onde você está ou o que está acontecendo na sua vida, importa quem está com você. E se Deus estiver com você, tudo vai cooperar para o seu bem. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo lhe trouxer à mente o nome de alguém por quem você está intercedendo, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se Deus te lembrar de alguma situação específica, descreva ela aqui nos comentários. Ou escreva pelo menos a área da sua vida que precisa de um toque
de milagre, de cura e de restauração do Senhor. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por essa palavra que nos lembra que, mesmo nas situações mais complicadas da vida, o Senhor permanece conosco. Assim como o Senhor esteve com José em cada etapa da sua jornada, no poço, na escravidão, na prisão e no palácio, nós cremos que o Senhor também está conosco. Hoje, Deus, eu quero orar pelas pessoas que estão enfrentando nesse momento rejeição, solidão ou a dor do abandono. Que elas sintam a tua presença, confortadora e renovadora. Que elas saibam no seu íntimo que o Senhor nunca as abandonou e que mesmo no vale o Senhor está presente, preparando algo maior. Eu quero orar, ó Deus, por aqueles que estão vivendo momentos de injustiça, para que eles não se desesperem, mas que se mantenham firmes como José se manteve. Ensina-nos, ó Pai, a não responder o mal com o mal, mas a confiar que a justiça do Senhor não falha. Pai, eu quero pedir que o Senhor fortaleça aqueles que estão passando pelo tempo da espera. Que a demora não enfraqueça a fé dessa pessoa, mas que o Senhor possa fortalecê-los e conceder-lhes esperança. Nos ajuda a confiar, nos ajuda a acreditar que o Senhor trabalha em silêncio, preparando portas que ninguém pode fechar. Ó Deus, para aqueles que estão sendo exaltados ou recebendo vitórias, que o Senhor conceda humildade. Que assim como o Senhor fez com José, cada um saiba reconhecer que toda bênção, toda habilidade, todo carisma e toda oportunidade vem de ti. Que jamais tomemos para nós a glória que pertence somente ao Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. E por fim, ó Deus, eu quero orar por reconciliação. Que haja cura onde houve traição. Que o perdão triunfe sobre a mágoa. Que nós vejamos que tudo o que vivemos faz parte de um propósito maior. E que possamos dizer como José: Deus me enviou adiante de vocês para salvar vidas. Abençoa, meu Deus, essa pessoa que está orando junto comigo agora. Abençoa a sua vida, a sua família, o seu trabalho, as suas finanças, a sua saúde, a sua vida espiritual. Que a tua presença, ó Pai, a acompanhe em tudo que ela fizer e que ela prospere, não por causa das circunstâncias, mas porque o Senhor está com ela. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Receba pela fé essa verdade. Deus está com você. A presença do Senhor é contigo. Amém? Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Compartilhe com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus ilumine a sua vida nesse momento. Que as bênçãos do Senhor encham o seu coração de coragem, de sabedoria e de paz. Que esse seja um dia marcado pela presença dEle, pelas pequenas alegrias e também pelos livramentos, que muitas vezes a gente nem percebe que recebeu, mas que fazem toda a diferença. Tem dias que começam com mais luz, não por causa do céu da manhã, mas por causa daquilo que Deus vai fazer dentro de nós.
E eu creio que hoje pode ser um dia desses. Um dia em que você vai enxergar as coisas com mais calma, com mais fé, com mais clareza. Um dia em que o medo não terá a última palavra. Um dia em que a presença de Deus vai trazer direção em cada detalhe. E talvez você ainda não tenha percebido, mas o simples fato de você estar aqui agora, ouvindo essa mensagem, já mostra que o Senhor está chamando você para mais perto. Tem coisa que Ele quer curar. Tem respostas que Ele quer te dar. E tem direção que Ele vai trazer. Tudo começa com esse tempo que você está separando agora para ouvir a voz dEle. Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós alcançamos milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, se você chegou aqui por acaso, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não foi por acaso. O Espírito Santo trouxe você até aqui, ou fez com que essa palavra chegasse até você. Isso não foi por acaso. É porque Deus quer ministrar ao seu coração. Eu convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações aqui do YouTube, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, postando mensagens que têm abençoado milhares de vidas. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, se você quiser nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui nas redes sociais, faça isso se tornando membro do canal. Ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. No final da mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé o seguinte: Espírito Santo, fala comigo. Apenas isso. Espírito Santo, fala comigo. Vamos começar orando, falando com Deus? Se você puder, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida. Agradecemos a Ti pelo ar que respiramos. Ó Deus, pelo nosso alimento. Te agradecemos pelo fôlego de vida que o Senhor renovou nessa casa. Te louvamos por esse tempo, por esse momento tão especial que estamos vivendo agora em Tua presença. Eu oro por esse irmão, Pai, por essa irmã que está aqui comigo. Que o Senhor os alcance agora com paz, com discernimento, com alívio na alma. Que tudo aquilo que tentou tirar o foco dela nos últimos dias perca a força e que a Tua presença ocupe cada espaço desse coração. Eu creio que ela não está sozinha. Eu creio que essa pessoa é amada por Ti, cuidada e sustentada pelo Senhor. Portanto, que ela sinta agora esse cuidado. Que esse dia seja conduzido pelas Tuas mãos, com leveza, com fé, com sabedoria. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje, refletir junto com você hoje, está em Provérbios 22, versículo 8.
está escrito assim: a pessoa que semeia a maldade colhe a desgraça, e o castigo que ela receberá será completo. Nossa, pastor, que palavra dura. Hoje eu quero falar sobre o que você tem plantado. Você está plantando aquilo que você quer colher? Eu quero que você reflita nisso. Sabe, irmãos, a Bíblia nos mostra que aquilo que a gente planta é o que a gente colhe. É um princípio bíblico isso aí. Salomão nos mostra que o que nós plantamos, nós colheremos. Ele escreveu isso com muita clareza, quando disse que quem semeia a maldade vai colher desgraça. Então, esse princípio não vale só para coisas ruins. Ele vale para as coisas boas. Ou seja, toda escolha que nós fazemos carrega em si uma semente. Às vezes uma semente pequena, quase invisível, mas com o tempo ela cresce. Ela cresce e dá fruto. Muita gente tem pedido por milagres, por mudanças, por vitórias. Eu recebo mensagens aqui todos os dias. E Deus pode sim fazer coisas impossíveis. Ele é poderoso para isso. Mas existem coisas que não são sobre o impossível. Elas têm a ver com o que nós estamos plantando diariamente. Deus não vai fazer crescer uma árvore que a gente nunca plantou. Deus não vai abençoar um campo onde a gente não colocou nenhuma semente. E aqui eu estou falando de sementes de obediência, de oração, de arrependimento, de atitude, de esforço. Tem gente querendo colher paz, mas está plantando crítica, contenda, fofoca. Tem pessoas que querem colher um casamento saudável, um relacionamento estável, mas o que elas plantam é o orgulho, o egoísmo, a grosseria, a ausência. Outras pessoas querem ver os seus filhos firmes na fé, mas elas plantam maus exemplos, palavras duras, falta de presença. Por isso que essa palavra de hoje, ela vem para nós como um despertamento. Não adianta reclamar do que você tem colhido se o plantio não está sendo feito de forma adequada. Deus está nos chamando para cuidar daquilo que nós temos semeado. Com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o tempo que nós dedicamos às pessoas, com o tempo que nós damos à presença dEle. E se até aqui você percebe que tem feito escolhas erradas, eu quero que você saiba, ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de começar a plantar o que é bom, o que vem de Deus, aquilo que constrói e não destrói. Porque assim como a semente ruim cresce, a semente boa também cresce. E Deus é fiel para honrar cada pequena decisão feita com o coração certo. Tem gente que passa a vida inteira dizendo: por que só me acontece coisas ruins? Por que parece que nada dá certo para mim? E é claro que durante a vida nós vamos passar sim por provas, por batalhas, por ataques espirituais, que muitas vezes não tem nada a ver com merecimento. Mas existe também um outro lado que muita gente evita olhar. O das sementes que a própria pessoa tem lançado sem perceber. Tem palavras que a gente fala
e que voltam. Tem atitudes que a gente toma e que acabam criando um ambiente hostil dentro da nossa casa. Tem decisões que a gente repete, mesmo sabendo que elas nos afastam de Deus. E aí depois vem a frustração, o vazio, a culpa, e fica parecendo que é Deus que se esqueceu da gente, quando na verdade foi nós que paramos de regar o nosso jardim. Eu quero reforçar essa pergunta. Você está plantando aquilo que você quer colher? Porque quando você insiste em alimentar a mágoa, você está plantando amargura. Quando você guarda ressentimento, você está alimentando uma raiz que vai crescer e sufocar a paz no seu coração. Quando você mente para evitar conflitos, ou quando você finge que está tudo bem, você planta desconfiança. Você está plantando distanciamento. Mas quando você perdoa, mesmo com dor, você está plantando cura. Quando você fala a verdade, mesmo com medo, você planta confiança. Quando você dobra os seus joelhos no quarto e ora, mesmo quando você não tem vontade, mesmo cansado, você está plantando intimidade com Deus. Essa é uma semente poderosa. A colheita não vem no mesmo dia. É importante saber isso. Às vezes demora. Às vezes parece que ela não está vindo, mas ela chega. E quando chega, ela revela exatamente o que foi plantado. Por isso, essa palavra de hoje não é para te acusar, é para te despertar. Para que você pare agora e pense: o que eu tenho lançado com as minhas palavras? O que eu tenho alimentado com os meus pensamentos? O que eu tenho deixado crescer na minha vida? O nosso Deus é o Deus da misericórdia. E se você perceber que tem lançado sementes ruins, Ele pode limpar esse terreno. Ele pode te dar novas sementes. Ele pode fazer brotar vida nova, onde antes só tinha terra seca. Sabe, chega uma hora em que não dá mais para seguir do mesmo jeito. E se você está ouvindo essa mensagem agora, pode ser que Deus esteja te dando essa chance. A chance de arrumar o que está bagunçado aí dentro. Não se trata de voltar no tempo. Não se trata de desfazer aquilo que já aconteceu, mas de olhar para o que restou e perguntar: o que eu ainda posso fazer com isso? Porque Deus não quer só tirar você do erro. Ele quer te ensinar a construir uma vida nova, num solo limpo. Ele não quer só te arrancar do vício, da mentira, da mágoa, do pecado. Ele quer te dar maturidade para que você nunca mais volte por esse caminho. E talvez você ache que não tem mais jeito, que perdeu tempo demais, que feriu gente demais, que fez más escolhas durante muito tempo. Mas você não foi longe demais. Você não estragou tudo. Essa é a boa notícia. Ainda existe um caminho de volta. Ainda há um novo começo para quem se arrepende de verdade. E esse caminho não começa amanhã, semana que vem, começa agora. Mas esse agora só tem valor se for sincero, se for acompanhado de uma decisão. Porque não adianta dizer com os lábios que você quer mudança se o coração continua se apegando ao que te destrói. E Deus conhece as intenções. Ele sabe quando é de verdade. Ele sabe quando a entrega é só da boca para fora. E Ele também sabe quando um filho, uma filha,
olha para ele com olhos cansados, mas sinceros, dizendo: Pai, me ajuda a mudar. Se esse é o seu caso, então essa palavra é para você. Deus te viu, Deus te trouxe aqui e Ele quer começar algo novo a partir de hoje. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, pela sua família, pelo seu trabalho. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Pais, orem por seus filhos. Esposas e maridos, orem por seus cônjuges. Filhos, orem por seus pais, por seus irmãos. Ore por seus líderes lá da igreja, pelos seus pastores, pelas pessoas que te ajudam a crescer na fé, a caminhar com Deus. Amém? Coloque o nome dessas pessoas aqui. Ou coloque também alguma situação que tem te provocado dor, angústia, tristeza. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, primeiramente por estarmos aqui, pela oportunidade de ouvir a Tua voz, de aprender da Tua palavra. Te agradecemos por estarmos vivos, por termos mais um dia diante de nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não merecemos, o Senhor continua cuidando de nós, com graça, com misericórdia e com amor. Obrigado por essa palavra que foi liberada sobre a vida do teu filho, da tua filha. Essa mensagem não chegou por acaso, eu sei. O Senhor trouxe essa pessoa aqui hoje, porque o Senhor ainda tem planos, sonhos e propósitos na vida dela. Pai amado e querido, perdoa os nossos pecados. Quantas vezes, ó Deus, mesmo conhecendo a Tua verdade, insistimos em plantar sementes ruins, palavras que ferem, atitudes egoístas, decisões que sabemos que não Te agradam. Quantas vezes colocamos outras vontades acima da Tua vontade? Quantas vezes permitimos que o coração endurecesse e que o orgulho impedisse que nós nos quebrantássemos? Mas agora, Senhor, com o coração sincero, nós Te pedimos, perdoa os nossos pecados, nos lava, nos purifica, não só para aliviar a nossa culpa, mas para nos transformar verdadeiramente. Ó Deus, eu peço que essa mensagem não seja apenas mais uma dentre tantas que entram por um ouvido e saem por outro. Que ela permaneça, que ela incomode, que ela provoque uma transformação, que ela gere arrependimento real e frutos visíveis. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a plantar o que é certo, a cuidar do nosso campo interior, a vigiar nas nossas palavras, nossas ações e nossos pensamentos. Que cada decisão que tomarmos a partir de hoje seja feita com temor, com sabedoria e com humildade. Eu oro, Pai, por esse irmão e por essa irmã que reconheceu que precisa de mudança, que entendeu que tem lançado sementes ruins e quer consertar isso. Que ela volte ao primeiro amor, que ela volte à intimidade contigo. Restaura, Senhor, a vida emocional, espiritual. Restaura essa família, renova esse coração. Troca esse solo endurecido por um campo fértil. Dê um novo ânimo, um novo começo, uma nova mente. Que essa pessoa não volte a cair nas mesmas armadilhas, mas que ela caminhe
em novidade de vida, guiada pela tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Essa palavra abençoou a sua vida? Então não guarde ela só para você. Mande ela para os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para o grupo da igreja, o grupo da família, dos amigos, da academia. Mande para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, nesse começo de semana, reconhecendo que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de viver, de aprender e de crescer na Tua presença. Sabemos que muitas vezes nos sentimos cercados, pressionados, sem enxergar uma saída. Mas hoje, pela fé, nós queremos declarar que o mar vai se abrir. Cremos que Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. O Deus que abre caminhos onde eles não existem. O Deus que transforma cenários de desespero em testemunhos de vitória. Senhor, fortalece o coração de cada um que estiver ouvindo essa mensagem. Que essa nova semana seja marcada pela Tua presença, pela certeza de que não estamos sozinhos e de que Tu tens um propósito maior para cada um de nós. Ajuda-nos a dar o primeiro passo, a não sermos dominados pelo medo, mas a caminharmos confiantes de que a Tua mão nos sustenta. Que todo espírito de dúvida, de ansiedade e de incerteza seja lançado fora. Que possamos confiar no Teu tempo, na Tua provisão e descansar na Tua fidelidade. Sabemos que o Senhor já está trabalhando, mesmo quando não vemos. Por isso, entregamos a nossa semana em Tuas mãos, crendo que veremos milagres, respostas e portas se abrindo diante de nós. Que cada pessoa, ó Deus, que precisa de um sinal, que precisa de força para continuar, sinta o Teu toque agora. Prepara o caminho, Senhor. Que a Tua paz inunde os nossos corações, para que nós possamos atravessar essa semana com fé, coragem e gratidão. Nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Nessa nova semana que está começando, eu quero trazer uma mensagem poderosa para a sua vida. O mar vai se abrir. Amém? Você pode declarar isso aqui nos comentários pela fé? O mar vai se abrir. Deus está preparando o caminho para você passar. Mas existe uma condição. Você precisa dar o primeiro passo. A Bíblia nos mostra isso de uma forma muito clara, irmãos. Quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, parecia que ali tinha sido o fim. Não havia mais saída. Atrás deles estava o exército egípcio pronto para destruí-los. E na frente, um mar impossível de atravessar. Talvez você esteja se sentindo assim nesta semana. Sem saída, encurralado entre problemas e dificuldades
que parecem impossíveis de superar. Mas assim como Deus abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel, Ele também pode abrir o caminho para você. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Ele não te colocou nessa situação para te deixar sozinho. O que você está enfrentando agora é apenas mais um capítulo da sua história. Deus está no controle e o milagre está mais perto do que você imagina. Se você está esperando pelo milagre de Deus, escreva isso aqui nos comentários. O mar vai se abrir. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. A paz do Senhor, meu querido irmão. Bom dia. Uma excelente semana para você. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E aqui nós postamos vídeos todos os dias para a sua edificação. E eu queria pedir a sua ajuda para que nós conseguíssemos fazer com que essa palavra chegue a milhares de pessoas. Para isso, você pode nos ajudar dando o seu like no vídeo. Isso não custa nada. Dê o like no vídeo. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E para você que já é inscrito, ative o sininho das notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. No final da mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé, o mar vai se abrir. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se torne membro do canal. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Irmãos, muitas vezes, quando nós estamos diante de um grande desafio, a nossa primeira reação é o medo. E é natural. Só que o medo, ele muitas vezes nos paralisa. Ele nos faz duvidar daquilo que Deus pode fazer. E foi assim com o povo de Israel. Diante do mar, eles começaram a questionar Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Era melhor termos ficado lá do que morrermos aqui. Essa passagem está em Êxodo capítulo 14, versículo 12. Eles estavam com tanto medo que para eles era preferível voltar à escravidão do que enfrentar o desconhecido. Mas Moisés, com a sua fé inabalável, disse ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. E essa é a mensagem para você hoje. Não tenha medo. Fique firme, porque o Senhor está prestes a agir na sua vida. Talvez as águas ainda não tenham se movido, mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando. Às vezes, irmãos, o maior desafio não é esperar pelo milagre, mas acreditar que ele virá, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. Você pode estar se sentindo pressionado, sem forças, vendo todos os problemas se acumularem, sem conseguir enxergar uma solução. Mas Deus é especialista em abrir caminhos onde não há. Ele não te trouxe até aqui para que você desista. Ele não te permitiu chegar até esse ponto da sua vida para te abandonar no meio do caminho. Deus te trouxe até aqui porque Ele tem um plano maior para você. Um propósito que vai além do que você pode ver agora. Essa nova semana é a oportunidade de você confiar mais uma vez.
o mar vai se abrir. Mas você precisa continuar avançando. Não pare diante dos desafios. Deus está esperando que você dê o passo de fé. Foi o que aconteceu com os israelitas. Enquanto Moisés erguia sua vara e clamava ao Senhor, o vento começou a soprar e as águas começaram a se dividir. Mas o milagre só foi completo quando o povo começou a caminhar em direção ao mar. Eles não esperaram para ver tudo resolvido. Eles deram o passo e confiaram que Deus os guiaria. E é isso que Deus espera de você nesta semana, que você dê o seu passo de fé, mesmo sem saber como o mar vai se abrir, mesmo sem ter todas as respostas. Ele vai te guiar, Ele vai te sustentar e você vai atravessar esse mar em terra seca, em segurança. Deus está no controle. O que parece impossível para você é simples para Deus. Ele conhece o caminho, Ele vê além do que você pode enxergar e Ele está te preparando para algo muito maior do que você consiga imaginar. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. E a gente percebe aqui, nessa história, da travessia do Mar Vermelho, que Deus não apenas abriu o mar, mas Ele destruiu os inimigos do povo de Israel no processo. Aqueles que estavam tentando destruir o povo de Deus foram engolidos pelas águas. Isso nos mostra que, além de abrir o caminho, Deus também elimina os obstáculos que tentam nos impedir de avançar. Aqueles problemas que você acha que são insuperáveis, aquelas pessoas que se levantaram contra você, tudo isso será resolvido no tempo certo. Deus está cuidando de cada detalhe. A sua única tarefa é confiar nele e continuar caminhando. Então, ao longo desta semana, lembre-se disso, o mar vai se abrir. Você pode estar no meio de uma luta agora, mas o livramento está a caminho. Deus já está preparando a sua vitória. Não deixe que o medo te paralise. Não olhe para o tamanho do mar, das ondas à sua frente. Olhe para o tamanho do Deus que está com você. Ele é fiel para completar aquilo que começou. Se Ele te trouxe até aqui, Ele vai te conduzir para o outro lado. Amém? Escreva aqui nos comentários agora o seu pedido de oração, porque eu vou orar por você. Eu vou orar para que essa nova semana seja marcada por milagres, pela ação poderosa de Deus na sua vida. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica, uma circunstância adversa que você está enfrentando, escreva ela aqui nos comentários. Não tenha medo, tenha fé. Se Deus trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Eu sei que tem pais e mães que oram aqui junto comigo diariamente pelos seus filhos. Filhos que muitas vezes estão afastados da presença de Deus, se desviaram do caminho, não estão obedecendo aos mandamentos do Senhor. Eu sei disso. E eu sei que assim como eu oro pelos meus filhos, você também ora pelos seus filhos. Mas escreva pela fé o nome deles aqui. Se você está orando por alguém que está enfrentando uma enfermidade, alguém da sua família que está no leito do hospital, alguém que você conhece, um amigo, uma amiga, coloque o nome dessa pessoa aqui, vamos orar por eles. Amém? Se você se encontra
lutando contra uma enfermidade. Você mesmo está lutando contra uma enfermidade física. Você recebeu um diagnóstico médico desfavorável e agora está correndo atrás de um tratamento, de um remédio. Talvez você esteja passando por um processo de quimioterapia. Coloque esse pedido de oração aqui nos comentários. Eu creio no poder da ciência, da medicina, dos remédios, mas acima de tudo isso, eu creio no poder de Deus. Eu creio em Jesus, que é o médico dos médicos. Amém? Não importa qual seja o motivo da sua oração. Creia que Deus é poderoso para abrir o mar diante de você. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, nós nos reunimos em Tua presença nesse momento, primeiramente para Te agradecer. Obrigado, Senhor, por essa nova semana que está começando. Obrigado pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pela saúde que temos e por cada oportunidade que o Senhor nos dá de recomeçar. Sabemos que cada dia é um presente Teu e somos gratos por essa chance de viver, de aprender e de caminhar mais próximos de Ti. Nós Te agradecemos pela semana que passou, mesmo com os desafios que enfrentamos, porque sabemos que em tudo o Senhor tem um propósito. E agora, Senhor, Te agradecemos por essa nova semana que se abre diante de nós, cheia de oportunidades para sermos melhores e para caminharmos conforme a Tua vontade. Nós queremos também Te pedir perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo que fizemos, falamos ou até pensamos na semana passada, tudo aquilo que não agradou ao Teu coração. Que o Senhor nos purifique de toda iniquidade, que limpe o nosso coração de toda amargura, de toda falta de perdão, de todo sentimento ou pensamento que nos afasta de Ti. Perdão pelas vezes, Senhor, em que nos afastamos dos Teus caminhos, pelas vezes em que duvidamos da Tua providência e por todas as vezes em que o pecado tomou conta das nossas ações. Reconhecemos que somos falhos, mas confiamos no Teu amor e na Tua misericórdia, que são infinitos. Lava-nos com o Teu sangue e renova em nós um espírito reto. Agora, Pai, nós queremos orar para que o mar se abra. Assim como o Senhor abriu o mar vermelho para que o Teu povo passasse, nós cremos que o Senhor vai abrir caminhos para cada um de nós nesta semana. Que o Senhor nos dê coragem para seguir em frente. Que o Senhor nos dê coragem para dar o passo de fé que precisamos, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Que possamos confiar plenamente no Teu poder, sabendo que o Senhor nunca nos abandona e que o Teu plano é perfeito. Derrama sobre nós a Tua paz, que acalma toda tempestade, e a Tua força para que possamos continuar caminhando, mesmo diante dos maiores desafios. Eu quero apresentar diante de Ti todos os pedidos de oração que estão sendo feitos aqui agora. O Senhor conhece cada nome, cada coração, cada necessidade, cada clamor que está sendo levantado a Ti nesse momento. Eu oro por todos aqueles que enfrentam enfermidades, pessoas que estão aqui pedindo por cura, por restauração do corpo e da alma. Eu quero orar, meu Deus, por todas as pessoas que passam por dificuldades financeiras.
que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor dê provisão, que o Senhor dê estabilidade. Eu oro por aqueles que enfrentam problemas em seus lares, crises e conflitos na família. Que o Senhor traga reconciliação e paz. E eu peço também por aqueles que se sentem perdidos, desanimados, frios espiritualmente, sem esperança. Que o Senhor seja a luz que os guie de volta ao caminho. Contempla, Pai, essa pessoa, esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo agora. Toca profundamente na vida deles. Renove a força dessa pessoa, Pai. Traga consolo ao coração que está aflito. Derrama as tuas bênçãos sobre cada um de nós. Que cada um sinta a tua presença de forma real nesta semana. Que eles possam experimentar o teu poder e a tua graça em todas as áreas de suas vidas. Guia-nos em cada decisão que tivermos que tomar. Nos proteja de todo mal e nos sustente com o teu amor incondicional. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Uma semana surpreendente para você, uma semana abençoada, uma semana de vitória. Haverá lutas? Sim, é claro. Todos os dias nós travamos uma batalha, seja uma batalha interna ou seja inimigos externos. Mas nós podemos ter a certeza de que o Senhor é conosco. Jesus prometeu isso. Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. O Espírito Santo está aí junto com você. Ele está dentro do seu coração e ele te capacita para vencer qualquer adversidade. Amém? Tenha fé, tenha coragem, não desanime, tenha esperança. Eu creio que Deus estabelecerá um novo tempo na sua vida. Um tempo favorável, um tempo onde você irá experimentar o favor e a graça de Deus. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela apenas para você. Clica aqui embaixo, aqui no YouTube, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença agora, reconhecendo que dependemos totalmente do Senhor. Cada pessoa que está aqui ouvindo essa mensagem, ó Deus, traz consigo desafios, pensamentos, angústias e sonhos. E nós sabemos que o Senhor nos ouve. O Senhor nos conhece e sabe exatamente aquilo que precisamos. Por isso hoje eu te peço, Pai, livra essa pessoa que está aqui orando comigo de tudo aquilo que não vem de Ti, de tudo que não procede do Senhor. Livra ela das decisões precipitadas, dos caminhos que muitas vezes parecem bons aos nossos olhos, mas que na verdade estão nos conduzindo à destruição. Livra das ciladas do inimigo, dos laços que querem prender a sua alma, das mentiras que tentam confundir a sua mente. Mas ao mesmo tempo, Senhor, eu te peço que essa pessoa não fuja dos processos que fazem parte da tua vontade. Porque muitas vezes nós estamos pedindo livramento quando, na verdade, estamos tentando escapar
daquilo que o Senhor quer usar para nos moldar, para nos transformar. Então, livra sim, Pai, mas também fortalece, sustenta, dá discernimento e coragem para que cada um de nós caminhe dentro da Tua vontade, sem medo e sem dúvida. Que essa mensagem seja uma resposta, um direcionamento claro para o coração daqueles que estão aqui agora. E que ao final dessa oração, essa pessoa receba e sinta a Tua paz, porque ela saberá que está segura em Tuas mãos. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe grandemente nesse dia. É uma alegria imensa poder estar aqui com você para mais um momento de reflexão e de oração. Eu creio que Deus tem algo especial para o seu coração hoje. E se você chegou até aqui, ou se esse vídeo chegou até você, saiba que não foi por acaso. Tem palavras que marcam a nossa vida, que definem as nossas decisões e que revelam aquilo que carregamos dentro de nós. E uma dessas expressões que nós muitas vezes dizemos no automático, mas que carrega um peso enorme, é essa expressão: Deus me livre. Você já parou para pensar no que realmente significa dizer para Deus te livrar? Você já disse isso assim ao acaso, Deus me livre? Mas você sabe o que realmente significa isso? O que Deus quer tirar do seu caminho? O que Ele quer preservar em você? Hoje eu quero falar sobre isso. Antes de mais nada, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. Faça isso agora, porque se você deixar para o final, você acaba esquecendo. Se você deseja ter momentos de reflexão, de oração no seu celular, se inscreva aqui no canal Minuto com Deus. Nos ajude a chegar à marca de 2.650.000 inscritos. Nós estamos quase chegando lá. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final da mensagem eu quero orar pela sua vida. E escreva isso pela fé: Deus me livre de todo mal. Amém? Você crê em Deus? Você crê que Ele pode te dar livramento em qualquer área da sua vida? Então escreva isso aqui pela fé: Deus me livre de todo mal. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você acha relevante e importante o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias pregando a palavra, se torne membro do canal. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Salmos 121, versículo 7, está escrito assim: O Senhor te guardará de todo mal, Ele protegerá a tua vida. Presta atenção. Dizer Deus me livre é um clamor por proteção, um reflexo do medo que nós sentimos diante de algo desconhecido. E Deus, em sua infinita bondade, de fato, nos livra de muitas coisas. Ele nos guarda do mal, Ele nos protege de armadilhas, nos afasta de ciladas que nós nem percebemos que existem.
Mas o livramento de Deus nem sempre vai acontecer do jeito que nós esperamos. Às vezes, queremos que Deus nos tire de uma situação difícil, mas Ele nos mantém ali para nos ensinar algo. Outras vezes, achamos que estamos sendo livrados de algo ruim, quando na verdade estamos apenas fugindo de um processo necessário. O verdadeiro livramento de Deus não é sobre nos afastar do perigo, não é apenas sobre isso, mas sobre nos conduzir ao centro da sua vontade. Já parou para pensar que nem todo Deus me livre é um livramento de verdade? Muitas vezes pedimos para Deus nos tirar de uma situação porque aquilo está doendo, porque aquilo nos assusta, ou porque parece injusto. Mas e se o que Ele quer é nos fazer passar por aquilo? Porque ali existe um propósito. O verdadeiro livramento de Deus não é só te tirar de algo, mas te tornar uma pessoa mais forte, mais sábia e mais preparada para o que vem depois. Você já pediu para Deus te livrar de algo e depois percebeu que Ele fez com que você permanecesse ali, ficasse ali passando por aquilo? No momento parece que Ele não te ouviu, mas depois você entende. Ele não estava te punindo, Ele estava te ensinando. O apóstolo Paulo tinha um sofrimento. Ele vivia com um problema que ele chamou de espinho na carne. E Paulo orou 3 vezes, pedindo para Deus livrar ele daquilo. Mas Deus não o livrou, Deus não tirou o espinho. Em vez disso, Deus respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só, Paulo queria livramento, mas Deus deu a ele força. Ele queria que a dor fosse removida, mas Deus mostrou que a presença dele era suficiente. Isso acontece com a gente também. Às vezes queremos que Deus nos livre da luta, mas Ele nos dá resistência. Queremos que Ele acabe com o problema, mas Ele nos ensina a conviver com aquilo, a vencer. O que parece ser Deus não atendendo o nosso pedido, na verdade, é Ele nos dando o que realmente precisamos. Porque o livramento dele nem sempre é remover o nosso fardo. Às vezes, é nos dar ombros mais fortes para carregá-lo. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei qual tem sido o motivo da sua oração. Quando você diz, Deus, me livre, eu não sei do que você está falando, mas Deus sabe. Por isso você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o que você esteja enfrentando. Olha só, não existe uma maneira simples de diminuir a dor de alguém. Algumas coisas não acontecem para nos ensinar algo. Não são parte de um grande processo de crescimento. São apenas parte da vida. Nós estamos vivendo e vamos ter que enfrentar algumas coisas. Somos passageiros neste mundo. A Bíblia nos lembra disso quando diz em Salmos 144, versículo 4, o seguinte: a vida não passa de um sopro. Os dias do homem são como uma sombra passageira. E porque a vida é um sopro, é inevitável que ao longo do caminho nós percamos pessoas que amamos.
nós tenhamos que nos despedir de pessoas que nós amamos profundamente. Não porque Deus quis, não porque havia uma grande lição escondida nisso, mas porque viver também significa enfrentar despedidas. Para rir e para chorar, basta estarmos vivos. Mas Deus nos fortalece. Ele nos dá um propósito. Ele coloca sentido onde muitas vezes nós só vemos o vazio. O Senhor não nos prometeu uma caminhada sem dor, mas nos prometeu estar ao nosso lado em cada passo. Ele nos ensina que a nossa história não se resume às perdas, que o tempo que temos aqui não é em vão. Ele nos segura quando sentimos que não conseguimos mais caminhar. Ele nos lembra que, mesmo no meio da tempestade, a nossa vida tem direção. E é por isso que quando nós pedimos, Deus me livre, nós precisamos confiar não apenas no livramento em si, mas na sabedoria dele para decidir como nos livrar. Porque às vezes ele nos livra tirando algo do nosso caminho. Outras vezes ele nos livra mudando o nosso interior, mudando o nosso coração, para que aquilo já não nos atinja da mesma forma. E há momentos em que o livramento não é imediato, mas vem na forma de força para continuar, de paz no meio do caos, no meio da tempestade, de consolo em meio à dor. É por isso que confiar em Deus não é apenas esperar que Ele resolva tudo do jeito que queremos, é descansar, sabendo que Ele sempre faz o que é melhor para nós. Mesmo quando a gente não entende, mesmo quando parece que Ele não está fazendo nada, Deus nunca está inerte. O tempo dele não falha. O cuidado dele nunca cessa. Se você tem pedido a Deus um livramento, mas sente que Ele não respondeu, lembre-se, o silêncio dele nunca é ausência. O silêncio de Deus pode ser um escudo, pode ser proteção, pode ser preparo. Porque no tempo certo, você vai olhar para trás e perceber que Ele esteve presente o tempo todo. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Mais uma vez eu te encorajo a escrever aqui o seu pedido de oração. Se você tem orado por alguém, escreva o nome dessa pessoa. Se você tem orado por uma situação, por uma circunstância, escreva aqui. Ou escreva somente a área da sua vida que precisa do livramento de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse momento aqui de oração, de reflexão, de meditação na Tua Palavra. Nós nos aproximamos do Senhor com o nosso coração em humildade, reconhecendo que só em Ti encontramos segurança e livramento verdadeiros. Tu és a nossa fortaleza, o nosso refúgio, aquele que nos guarda de todo mal. Mas acima de tudo, Tu és um Deus que sabe o que é melhor para nós. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando questionamos, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. Pai, eu oro por essa pessoa que está aqui comigo agora, ouvindo essa oração. Tu conheces o coração dela, os medos que ela enfrenta, as batalhas que ela trava muitas vezes no silêncio, os pedidos de oração que ela tem escrito aqui nos comentários. Talvez ela tenha clamado tantas vezes, talvez tenha chorado sozinha, tenha esperado por um livramento que ainda não veio da maneira que ela imaginava. Mas Tu és um Deus
fiel. E nada do que acontece em nossa vida escapa do teu olhar. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes em que falhamos, em que escolhemos caminhos errados, em que nos afastamos de ti. Perdão por toda a incredulidade, por toda palavra de murmuração, reclamação, por cada atitude que nos fez desviar da tua vontade. Precisamos da tua graça, Senhor, precisamos da tua misericórdia. Nos lava, nos purifica e nos traz para perto do teu coração novamente. Se tem algo que está pesando sobre essa pessoa, se tem algo que tem tirado a paz dela, eu peço que o Senhor estenda a tua mão agora sobre essa vida. Traz alívio, conforto e renovo. E se for da tua vontade livrá-la dessa situação, faça isso de maneira que glorifique o teu nome. Mas se for ainda necessário que ela continue passando por essa dor, por esse sofrimento, para que ela cresça, para que ela amadureça, dê a ela coragem, Pai, dê a ela força, sustenta-a com a tua graça, enche o coração dela com a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu oro por aqueles que estão enfrentando perdas, por aqueles que carregam nesse momento o luto no seu coração, uma saudade que parece insuportável. Que o Senhor seja consolo, que o Senhor preencha o vazio com a tua paz. Eu oro por aqueles que estão cansados, esgotados, sem forças para continuar. Renova as forças, levanta aquele que está prostrado, restaura a esperança. Ensina-nos a confiar no teu cuidado, Pai. Ensina-nos a entregar os nossos caminhos a ti sem medo, a descansar sabendo que o Senhor nunca falha. Ensina-nos a orar, não apenas pedindo livramento, mas pedindo que a tua vontade se cumpra em nossa vida. Eu te agradeço porque sei que o Senhor ouve cada palavra, que o Senhor conhece cada coração que está orando aqui comigo agora. Obrigado pelo teu amor que nunca nos abandona, pela tua fidelidade que nunca muda. Nós te entregamos tudo, confiamos em ti e descansamos no teu cuidado. Declaramos que tudo que vier, seja livramento ou fortalecimento, capacitação, seja resposta imediata ou seja espera, será recebido por nós com fé. Nós recebemos no nosso espírito tudo aquilo que o Senhor tem para nós, porque sabemos que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus é poderoso para te livrar de todo mal. Mas se você ainda tiver que enfrentar situações adversas, Ele te capacita, Ele te fortalece, Ele te segura pela mão e te renova. Amém? Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa mensagem com os seus grupos, com os seus contatos, com as suas listas de transmissão. É só você clicar aqui nesse botãozinho aqui embaixo, ó, compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e aí você vai colar o link da mensagem lá nos seus grupos e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.